Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liz, sou professora de Geografia e vim conversar com vocês sobre esse tema, que é bem importante para o nosso dia a dia: consumo de recursos naturais na cidade. Você já ouviu falar? Será que na sua casa existe algum tipo de consumo de algum recurso natural? Eu vou contar para você aqui nessa aula. Antes de nós começarmos a falar do nosso assunto, eu quero que você observe aonde que você vai encontrar este conteúdo no seu material didático, lá no volume 3, entre as páginas 3 e 7, capítulo 5, e o nosso tema, consumo de recursos naturais na cidade. Você me acompanha? Para começarmos a nossa aula, eu trouxe essa imagem. É a imagem de uma cidade, e eu quero relembrar com vocês que nós temos uma classificação para as cidades, que podem ser classificadas em espontâneas, que são aquelas cidades que se constituíram de uma forma natural. Elas cresceram de uma forma natural. As pessoas foram construindo, as pessoas foram formando a cidade sem fazer um planejamento prévio. E essas cidades chamadas espontâneas, elas são em maior número aqui no Brasil. E depois nós temos as cidades planejadas. As cidades planejadas são aquelas onde o poder público, ele faz um planejamento para a constituição desta cidade. Ele vai planejar o arruamento, a disposição dos prédios públicos, como a prefeitura, os hospitais, as escolas. Ele vai fazer um planejamento do saneamento básico, da coleta de esgoto, da distribuição da rede de água na cidade. E isso é muito importante. Por quê? Porque as cidades vão se constituir de uma forma organizada. Nós vamos ter um ordenamento nessa cidade, quando se tem o planejamento. Muito bem. Agora, outra coisa interessante é que tanto as cidades planejadas quanto as espontâneas, elas dependem dos recursos naturais. Mas eu pergunto para você, você sabe o que são recursos naturais? Você já ouviu falar sobre esse tema na TV, no rádio ou em alguma revista que você tenha lido? Olha só, eu vou te contar o que é. Recursos naturais são bens que provêm da natureza. São bens que vêm da própria natureza. E este exemplo dessa imagem é um dos recursos naturais, que é uma imagem de uma usina eólica, que utiliza como fonte de força para que ela funcione o vento. O vento vai agir com a sua força nesses equipamentos e vai fazer com que a usina eólica gere energia elétrica que vai chegar até as nossas casas. Um outro exemplo muito interessante de recursos naturais é este aqui: os minérios. Nessa imagem você está vendo a extração do minério de ferro. O minério de ferro ele é muito utilizado pelas sociedades, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas aonde, professora, que o minério de ferro pode ser utilizado? Aqui, ó, nas construções civis, na nossa casa, na escola, na construção do posto de saúde, na construção dos hospitais, na construção dos asfaltos, na construção dos trilhos do trem e do metrô. São exemplos de utilização do minério de ferro, que é também um recurso natural disponível no nosso planeta. Vou te dar mais alguns exemplos. Este aqui, ó, uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica usa como força a força da água. E a água é um recurso natural. Só que a água tem uma utilização muito grande nas usinas hidrelétricas, nas nossas casas, nas indústrias e também na agricultura. A água é utilizada para fazer a irrigação da agricultura, para que se possa ser cultivada hortaliças, alimentos, entre tantos outros que a gente pode pensar que são produzidos na agricultura. Além disso, a gente não pode esquecer que a água, ela está presente no nosso dia a dia. Ele está presente dentro da nossa casa para cozinhar, lavar, tomar banho, beber, né? Então, a água é fundamental para a nossa vida e ela é um recurso natural. Além disso, veja só, os recursos naturais, eles também são classificados de duas maneiras, em renováveis e não renováveis. Vamos descobrir a diferença entre eles?
Olha só, os recursos naturais renováveis são os recursos que, depois de extraídos de uma forma adequada, responsável e consciente por nós, eles podem ser renovados na natureza, como, por exemplo, a água dos rios, o solo e as florestas. Agora, os recursos naturais não renováveis, eles não podem ser renovados. São os recursos naturais não renováveis, quando eles são extraídos na natureza, eles jamais serão repostos na natureza. Exemplo disso, o petróleo, o carvão e o minério de ferro que a gente viu que é utilizado na construção civil. Agora eu vou te dar um novo exemplo. Esse aqui, ó, sobre a origem do petróleo. E este assunto você vai encontrar lá na página 5 do seu material didático. O petróleo, ele é chamado de combustível fóssil, porque ele é proveniente da decomposição do material orgânico, animal e vegetal, depositado lá no fundo dos lagos e mares, né? E ele tem uma condição, ele sofreu muitas transformações químicas ao longo de milhares de anos, em função de condições favoráveis, como, por exemplo, a temperatura e a pressão que o planeta Terra exercia sobre ele. E esse combustível, ele tem uma característica por ser viscoso, né? Ele é um líquido viscoso e de uma coloração negra. E olha só, o petróleo é matéria-prima para muita coisa, como, por exemplo, a gasolina utilizada nos automóveis, o óleo diesel utilizado nos ônibus, tá? Nos caminhões, o gás de cozinha, esse que a gente utiliza na nossa casa, e também para a produção de material didático, plásticos, utensílios domésticos, entre outros. Então, ele é utilizado em larga escala em todo o planeta Terra. E ele é um recurso natural não renovável. Se ele for extinto do nosso planeta, nós não teremos a renovação dele. Vamos seguindo? Olha só, aqui eu tenho um recado bem importante para falar para vocês, que fala sobre a condição de nós podermos cuidar e consumir de uma forma adequada. E diz assim, ó, para que as gerações futuras possam ter acesso aos recursos naturais, é fundamental que toda a sociedade modifique os seus hábitos, consumindo somente o necessário e respeitando a natureza e todo o nosso planeta. Por quê? Porque a gente sabe que se nós não tivermos uma consciência na hora de consumir, possivelmente as gerações futuras não terão os mesmos recursos nas mesmas condições que nós. Então, cabe a nós cuidarmos, né? Não desperdiçarmos. E aí eu quero falar para vocês sobre os 8 R's. Você já conhece? Você sabe o que é? Eu vou apresentar para você. Olha só. O primeiro deles é refletir. Reflita sobre o que quer comprar. Você realmente precisa de um novo produto? Então, aqui a ideia é a gente refletir sobre a questão do consumo, né? De tudo aquilo que a gente quer comprar. Será que realmente eu tenho esta necessidade? O segundo, ele está relacionado com a palavrinha reduzir. Evite o desperdício de água, de energia, de produtos e serviços. Reduza o uso da água. Feche a torneira quando for escovar os dentes ou quando for lavar a louça. Reduza o consumo de energia, apagando a lâmpada do seu quarto. Então, tente reduzir este consumo. O próximo é reutilizar. Não compre por impulso. Utilize as coisas até o fim. Utilize os seus cadernos, os seus lápis até o fim. Não compre por uma necessidade, por uma necessidade qualquer. Compre se de fato você tiver essa necessidade. Depois eu tenho o reciclar, fundamental. Separe o lixo orgânico do lixo reciclável. Coloque o lixo reciclável no dia que passa a coleta seletiva. Por quê? Porque é uma forma de proteger o meio ambiente. Você já parou para pensar que se você fizer essa separação do lixo orgânico do lixo reciclável, você vai estar evitando que muitos animais sofram por causa da ingestão de alguns tipos de lixo, como, por exemplo, plástico, sacolinha de supermercado? Exatamente. Então, fazer a separação do lixo vai colaborar para a boa vivência dos animais no meio ambiente e para a proteção do nosso ambiente, não poluir o nosso planeta Terra. Ainda
temos respeitar. Respeite as pessoas do seu convívio e da natureza também. Respeite todas as pessoas que estão ao seu redor. É fundamental. Agora eu tenho reparar. Quebrou, conserte. O meio ambiente agradece. Por quê? Porque é uma forma de você utilizar os produtos até o final, você reduzir o consumismo, tá? Essa é uma forma. Agora, responsabilizar-se. Responsabilizar por tudo que nós fazemos. Tenha responsabilidade pelas suas ações, sejam elas com pessoas ou com a natureza. Agora, por fim, repassar. Promova o consumo consciente. Utilize as roupas do irmão mais velho, utilize a mochila que você usou no passado, né? Isso é fundamental para repassar esses produtos e não para que não precise ser comprado novos. Você pode utilizar com uma eficiência muito grande até não dar mais. Seguindo aqui, eu vou contar para vocês que a gente tem algumas atividades lá na página 6 e 7. A primeira diz assim: o que são recursos naturais? Então, você vai lá na página 6 e vai responder para a professora o que são os recursos naturais. A segunda diz assim, ó, encontre no caça-palavras alguns recursos naturais. Lá na página 6 você vai encontrar um caça-palavras e você vai preencher, colorir ele. Agora, qual a importância do consumo consciente? Por que é tão importante a gente ter consciência em relação àquilo que nós estamos consumindo? Página 7. E a última, também na página 7, utilize os adesivos lá do seu material de apoio para conseguir preencher o quadro com os 8 R's. Então, você vai pegar o seu material de apoio, vai observar onde estão os adesivos e vai colar eles ali, preenchendo aquele quadro. E dessa forma, você vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu espero ter te ajudado e a gente se encontra no próximo momento. Até a correção dos exercícios.